Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. Eu sou o Jorge Henrique e o assunto hoje do programa é cinema. Eu converso com Beth Bulara, que é fotógrafa, professora de cinema formada pela Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Beth. Boa noite. Beth, você está ministrando uma oficina de cinema aqui em Rio Branco, numa parceria com o Sesc. Você também faz parte da ONG Cineduc. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho da ONG. Mas eu vou dar uma de aluno agora e vou te fazer uma pergunta assim, bem básica. Como nasceu o cinema, Beth? Olha, o cinema é fruto, né, de tecnologia. Quer dizer, foi necessário que o ser humano investigasse muito a natureza, né, descobrisse muitas coisas sobre a fisiologia do olho, sobre o comportamento da luz, para que pudessem ser inventadas certas maquininhas que acabaram resultando no cinema. Né? E por isso é um meio de expressão muito novo. Se a gente for olhar os outros meios de expressão, a pintura, desde as cavernas já existe. O homem, né, descobriu pigmentos, né, o urucum estão ali, né? Que eu tô Já retratava o seu ele. dia a dia, né? Exato, já tinha uma preocupação de documentar a sua vida e também de contar histórias assim muito rituais, né? A questão do ritual da imagem na caverna para matar o bisonte, tudo. O teatro, a gente já tem referências ao teatro 5 séculos antes de Cristo, né? Quer dizer, é muita coisa, bastante. Nós temos a literatura também oral há muito tempo, né? Desde Homero, lá na Grécia, muita coisa. Então, os meios de expressão já têm uma certa idade e dependem só do corpo, né? Mas o cinema não. O cinema dependeu da invenção de uma máquina que pudesse registrar as imagens e depois projetá-las numa tela. Né? Então, o cinema, quanto forma de expressão, é muito novo. Ele nasce mesmo, realmente com o invento dos irmãos Lumière? É essa a marca? Porque o que antecedeu, por exemplo, os brinquedos, as sombras chinesas, as lanternas mágicas? Na verdade, coisas muito antigas. Né? O Leonardo da Vinci, aquele grande pintor, inventor, né? Que era dos 1500, né? Ele já tinha descoberto uma característica da luz, que ela se projeta dentro, como no olho da gente, que a luz entra e passa pela nossa pupila e vai bater lá na retina, gerando a imagem. Né? E ele observou isso e fez uma câmera escura, quer dizer, uma caixa toda preta, com um furinho, em que a luz entrava por esse furinho, então ela ia se formar uma imagem do que estava na frente do furinho, ia se formar no fundo da caixa. Isso ele chamou de câmara escura. E os pintores usavam muito para copiar as paisagens, para copiar. Eles entravam dentro dela, uma caixa grande, que hoje é pequenininha, é a câmera fotográfica, uma câmera escura, né? E, enfim, depois disso, quer dizer, foram inventos variados, né? Houve um físico belga, por volta dos 1700, que ele, fazendo estudos sobre o olho, viu que o olho da gente tinha uma característica que ele chamou de persistência da retina. Ou seja, a gente grava uma imagem no olho, quando essa imagem desapareceu, ela ainda fica um pouquinho lá. É isso aqui, né? Quando a gente está com a mão aqui, a gente ainda está vendo um pouquinho da que está aqui e forma, então, essa impressão de que tem uma porção de mãos. Né? Isso foi fundamental para os brinquedos óticos, como você falou. Né? Eles começaram a fazer uma série de brinquedos, a gente hoje chama de brinquedos, né? Mas eram inventos seríssimos. Acho que hoje, se a gente se eles ouvissem a gente chamar de brinquedos, eles iam ficar zangados com a gente. Né? Agora, a fotografia, com o invento da fotografia, mais ou menos pelo século XIX, parece que dá um salto
mais determinante até o cinematógrafo, né? Exatamente. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse processo, por exemplo, do movimento, dos fotogramas, enfim, como é que dá essa ideia do movimento, e aí sim você diz assim, olha, determinado dia, dois irmãos, assim, tem uma imagem de um trem, que foram os primeiros experimentos do trem, de trabalhadores de uma fábrica. Como é que é essa ideia acontecendo assim, olha, é possível gravar o movimento? Porque a primeira coisa, né, quer dizer, o cinema, enquanto animação, enquanto desenho animado, ele já é anterior até à fotografia, né? As pessoas já tinham, através desses brinquedos óticos, que tem nomes que eu nem vou falar, porque são, assim, muito complicados, vindos do grego, eles perceberam que se a gente mostrasse imagens, a mão aqui, aqui, depois aqui, depois aqui, a gente teria a impressão, a sensação do movimento, a impressão de que a gente estava vendo uma imagem em movimento, né? Esses brinquedos todos trouxeram essa novidade. Quando se pôde imprimir a fotografia pela primeira vez, porque antes não se tinha essa parte química da impressão. Os pintores é que pintavam, então eles é que imprimiam a imagem. Aí conseguiram fazer a impressão através da química. E aí sim, uniram os brinquedos óticos da imagem em movimento com a fotografia em movimento. Então, o cinema, o filme é isso, né? É uma tira cheia de fotografiazinhas, uma atrás da outra, que passam abrindo e fechando rapidamente, 24 por segundo, e aí apareceu o cinema. Essa ideia, são 24 fotogramas para dar a ideia de um segundo de movimento? Hoje em dia, quer dizer, já há muito tempo chegou-se a isso. Antes não era, porque a máquina de filmar que tinha no começo, ela era manivela, não tinha motor elétrico. Então, quem dava o ritmo da filmagem era a mão do cineasta lá, a mão do fotógrafo, né? Então, se ele fosse mais devagar, a fotografia eram 16 quadros, ou 17, né? Depende, quando ele ia muito rápido até era mais. Mas aí, quando apareceu o motor, que a câmera pôde ser operada sem manivela, chegou-se à conclusão que o melhor para o olho humano são as 24 fotografias por segundo. E no Brasil, Beth, quando o cinema chega? Muito cedo, muito cedo. A gente tinha, assim, tanto o cinema quanto a fotografia. O próprio imperador Dom Pedro II, ele era um amante da tecnologia. E gostava de fotografia, né? Gostava muito. Ele era fotógrafo amador, né? E tinha uma coleção de fotografias muito grande. E aqui é dado como marco o Pascoal Segreto, que chegou com essa novidade da Europa e com a câmera, né, de filmar, e já foi filmando a chegada do navio na Baía de Guanabara. Então isso já foi o começo, foi bem no final ainda no final dos 1800, foi 1898. Agora sim, bom, nós tivemos nos anos 20 focos espalhados pelo Brasil, aí anos 30, o começo dos estúdios, né, Cinédia, Atlântida, né, depois vem aí Cinema Novo, Pornô Chanchadas. E esse momento atual, Beth, qual é o momento que o cinema vive? Esse momento atual, a única definição que a gente pode ter para ele é de riqueza. É porque é a diversificação muito grande. Como você falou, a gente teve movimentos de cinema, não só... a gente teve no Brasil inteiro. Né? Assim, gente fazendo cinema. Tinha lá em Minas, tinha em Pernambuco um movimento muito forte, né? Mas que acabavam rápido, porque cinema é uma coisa cara de se fazer. E o público brasileiro, de um modo... Na época não tinha nem muita distribuição para o Brasil inteiro, que começou a ter depois. Mas o público brasileiro não gostava muito de se ver, de ver os filmes brasileiros, né? E até muito recentemente, a gente não pode dizer que tenha acabado, existe um certo preconceito contra o cinema brasileiro, até porque nosso gosto estético todo está sendo criado pelo cinema americano, basicamente. Né? Você falou isso, assim, a gente tem uma certa resistência, tem um certo preconceito. Se vive uma ideia de que o cinema passa por um momento
positivo. E é Agora verdade. sim. Eu Agora acho que sim. né, Carlota Joaquina talvez tenha sido o marco dessa retomada do filme da Carla verdade. Camunati. Mas não é bem assim. A gente sabe que tem algumas produções que não conseguem chegar nos... A distribuição é o grande gargalo, não é isso? Na verdade, Por isso é exemplo, um círculo vicioso. eu te perguntaria assim, existe na realidade um padrão para que se consiga essa circulação, entrar nessa projeção no circuito nacional? Isso, na verdade, não é só com relação ao cinema brasileiro. Eu estava falando, é um círculo vicioso, porque o que determina hoje qualquer atividade, que a gente chama inclusive de indústria cultural, né? Muitas das áreas da cultura têm que ser subvencionadas porque existe um consenso social de que elas são importantes, mas muitas vezes elas não têm público. São certos livros que não têm compradores, certas peças de teatro que não têm muitos espectadores, mas que são tão importantes que é importante que tenha um. Se tiver um, essa pessoa que foi já lucrou e a gente precisa desse lucro. Mas não precisa apostar, pessoal. Beth? Não seria uma coisa, por exemplo, a gente diz, não, é porque não tem comprador. Mas será que não tem o acesso? Está faltando o acesso? Olha, o problema é o seguinte, mesmo certos filmes europeus ou asiáticos que chegam aqui num mercado dominado pela produção americana e, obviamente, pela linguagem americana, né, que é filme de ação. Então, se você pega um filme de caráter mais psicológico, em que a ação demora mais para acontecer, as pessoas já não têm paciência, porque elas estão acostumadas com esse ritmo. E então, o que acontece com a nossa distribuição e com a nossa exibição? De um modo geral, em alguns locais existem os grupos, como o Grupo Estação, no Rio de Janeiro, como o Grupo Espaço, em São Paulo, que exibem filmes que não são para o grande público. Mas, de qualquer maneira, a coisa sempre se dá da seguinte forma. Eles colocam uma semana. Se deu público, fica. Se não, desaparece. Então, a gente tem filmes importantíssimos, belos filmes brasileiros, como Desmundo, por exemplo, que ficou uma semana numa sala do Estação Botafogo e depois saiu. Né? Porque só sendo subvencionada essa exibição. Né? E o Grupo Estação não é um grupo propriamente comercial. Então, a gente tem a certeza de que existe essa dificuldade. Mas eles jogam para salas menores, né? Jogam para outras salas menores e quem quiser ainda pode ter oportunidade de ver. Mas uma grande parte não consegue. E a gente tem que contar também com o fato de que as salas de cinema diminuíram muito a sua quantidade de salas. Existem muitas cidades no Brasil hoje que não tem uma sala de cinema. Pois é, isso é que eu queria te perguntar. A gente está se aproximando muito de uma tecnologia. Antes da entrevista nós comentávamos que numa velocidade muito grande os equipamentos se transformam. Essa tecnologia pode somar nesse sentido? É possível, por exemplo, com essa coisa do digital, baratear esses custos e voltar a ter o cinema do interior? Com certeza. Né? Aquela sala de cinema do interior, onde as pessoas iam assistir o filme no final de tarde. Isso é uma coisa importantíssima, porque a gente conhece uma quantidade muito grande de pessoas, entre elas a gente pode citar o Glauber Rocha, o Caetano Veloso, que declaram, eu conheço várias outras pessoas não famosas, que declaram a importância do cinema na sua cultura, na sua vida. São pessoas que foram formadas em cinemas de interior, quer dizer, que passavam um filme por dia. Então, desde crianças viam Fellini, viam uma série de diretores, inclusive Mazzaropi, muito filme brasileiro também. Mas era uma mistura, quer dizer, viam de tudo. E isso é importante. A diversidade é importante para a cultura. A diversidade é importante para a gente se criar sem preconceitos. Gerando os conceitos na nossa cabeça e não adquirindo os preconceitos, o que já vem antes para a gente. Né? Então, só a diversidade vai poder proporcionar isso. Né? Uma pessoa que é criada, por exemplo, só ouvindo música clássica, música erudita, não conhece a música popular do seu país, não conhece a música folclórica, não conhece a música folclórica de outro país, ela está se limitando sempre. Né? E o cinema é um meio fantástico para você trazer, não só o próprio cinema, enquanto um meio de contar histórias, né, com a sua linguagem ali específica, um meio de mostrar coisas através de documentários,
Mas ele traz também outros lugares, por exemplo, você pode viajar através do cinema, você pode conhecer arquitetura de países, você pode conhecer dança, você pode conhecer, enfim, um sem número de outras expressões através do cinema. É uma viagem. É uma Beth, viagem. nosso papo está muito interessante. Eu vou te pedir um instantinho, que Ideias da Aldeia vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com a professora de cinema, Beth Bulara. Beth, você é ligada a uma ONG chamada Cineduc. Queria que você falasse um pouco do que faz essa ONG. Bem, o Cineduc é uma ONG já bastante antiga, né? Já tem 34 anos de existência. Foi aberta em 1970, com a preocupação de trabalhar a linguagem cinematográfica com crianças e adolescentes. Por quê? Existe uma ideia geral de que, já que a gente tem olho, né, e não tendo nenhuma deficiência de visual, nós sabemos ver. Só que no caso de linguagem, a gente não sabe, não. A gente ainda precisa entender que as linguagens, o cinema ou a fotografia, são linguagens, a televisão, né, o vídeo. E as linguagens são construídas por um autor. E esse autor usa certos elementos para construir a sua linguagem. Toda linguagem tem coisas que são óbvias, né? Mas também tem aquelas coisas que não são óbvias, que é o que a gente chama de entrelinhas, né? A gente precisa saber interpretar. Primeiro precisa saber ver mesmo, porque você já notou que quando a gente vai ao cinema, tem uma tela, né, retangular, mas o olhar da gente só acompanha os personagens. Só que nesse retângulo da tela tem um sem número de elementos que formam cenários, no caso da ficção, por exemplo. E mostram, por exemplo, a casa de um personagem. A casa de um personagem, a casa da gente, é fundamental para onde a gente passa a nossa personalidade. Então, esse cenário, o figurino, tudo isso é construído minuciosamente para nos passar uma impressão. Mas a gente não está muito atento a isso. Olha, as linguagens, elas passam para a gente valores. Elas não contam só uma história. Cada vez que a gente conta uma história, a gente conta o nosso ponto de vista sobre coisas sociais. Então, elas vêm carregadas de valores éticos, de valores políticos, coisas que a gente tem que estar mais atento, né? E o Cineduc começou com essa preocupação de explicar os elementos da linguagem. Quais são os elementos que um cineasta usa para construir a sua história ou o seu documentário, não é? A gente tem, com relação à fotografia, isso fica muito claro, a gente sempre acha que é cópia do real, né? Tá lá, fotografou o que estava na frente. Não, a gente tem uma série de coisas, de instrumentos, a partir da iluminação, que a gente usa para modificar a impressão que a gente tem sobre esse real. E é para chamar a atenção desses elementos que o Cineduc começou. Isso em 1970. De lá para cá, a quantidade de mensagens visuais na sociedade aumentou muito, né? Inclusive, agora a gente tem a rede mundial de computadores, claro. Em que cada um coloca a sua mensagem ali. Cada um coloca a sua imagem e a gente tem que estar atento ao que a gente recebe, né? E essas diferenças todas, elas acabam ficando mais próximas, essas diferenças culturais do mundo inteiro, com a rede, acaba ficando muito são muito mais próximas hoje. Agora, essa ideia de juntar o cinema e educação, Beth, essa proposta interessantíssima de uma ONG que vai para as escolas, nessas parcerias como o Sesc, por exemplo, agora, ter isso como um foco já é algo muito interessante nesse país. Como é que se dá esse processo?
O processo é justamente assim, o Cineduc trabalha com parcerias, né? Como eu falei, é uma ONG autossustentável, uma das poucas ONGs autossustentáveis, que sempre trabalha com muita dificuldade, mas que também tem parceiros muito bons, como o SESC, tem parceiros muito bons, como o Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, a gente trabalha com eles muito. Enfim, tem certos parceiros que acreditam no trabalho do Cineduc, que é justamente isso. O cinema na escola, quando o cinema entra na escola, ele entra muito como um complemento de matérias. Né? Então, a gente vai levar um filme que tem um fato histórico para aprender história, um filme que fala da geografia, mas a preocupação em como e com que linguagem isso está sendo passado é uma outra preocupação. Então, a gente quer que o cinema seja encarado na escola, por exemplo, como a literatura é. A gente entra com a literatura para que as pessoas criem o hábito de ler e de interpretar o que lê. Né? E a proposta é exatamente a mesma. O cinema é uma linguagem usada para contar histórias e a gente, ou para falar de pontos de vista de um autor que devem ser discutidos sempre e necessariamente e devem ser interpretados. E a discussão se dá justamente para enriquecer a compreensão, né? Que é o trabalho que os cineclubes fazem. E felizmente está voltando muito com força o movimento cineclubista. É verdade, a ideia do cineclube está voltando muito. Agora, no Acre, você está aqui juntamente com outra professora, numa parceria do Cineduc com o SESC, ministrando uma oficina. Fala um pouco dessa oficina. Na verdade, são 3 oficinas. Uma delas é voltada para o professor, onde justamente a gente trabalha a questão da percepção, as novas teorias da sobrepercepção, né? Quer dizer, como que a gente percebe através do olhar e da audição, que são, a gente fala em meios audiovisuais, né? Então, como a percepção da gente pode ser trabalhada para ser aumentada, para ser refinada. A segunda parte é a parte de leitura de imagem, que a gente trabalha muito com fotografia nessa parada, porque a fotografia é a base também do cinema, do vídeo, né? Então, a gente pode usar a fotografia para fazer uma exploração total da leitura, né? Do campo visual da fotografia. E, quer dizer, e uma terceira parte, que é a parte de feitura. Né? Mas tudo são exercícios que o professor pode levar para a sala de aula para fazer com seus alunos. Né? Então, da leitura, da percepção, da leitura e da feitura, aí até não usamos ainda a câmera de vídeo, não. Vocês acompanham esses resultados? Por exemplo, você está falando são oficinas de públicos diferentes, professores, jovens, adolescentes e crianças, né? Isso. No caso dos professores, por exemplo, tem um monitoramento disso? Como é que isso volta para a sala de aula? Como é que isso está sendo... Olha, na verdade, essas oficinas fazem parte de um projeto maior do SESC, que chama Escola Vai ao Cinema, que já é uma parceria antiga com o Cineduc, em que o Cineduc ajuda na seleção de títulos e faz uma pasta contendo fichas com curiosidades sobre o filme, além de ficha técnica, sinopse e sugestões de aproveitamento do filme. Como que o professor pode extrair, assim, espremer o filme ao máximo para trabalhar com seus alunos. E o SESC licencia esses títulos e manda para todos os SESCs do Brasil para que sejam exibidos. Os professores agendam com o SESC a ida das escolas na exibição desses filmes. Nessa vez são 15 títulos, entre documentários, ficção, cinema para filmes para público mais velho, assim, adolescentes, e também para crianças pequenas, né? E as oficinas foram só, quer dizer, mais um passo nessa parceria, onde a gente trabalha, então, essa primeira oficina com o professor, para que ele possa extrair o máximo e ele mesmo possa estar atento para esse meio de expressão que é o cinema. A segunda oficina é com jovens, com adolescentes, onde eles têm elementos da linguagem, criam um roteiro, fazem um vídeo. Eles fazem um vídeo? Fazem um vídeo.
bem rápida a coisa, né? Bem no susto mesmo, mas digamos assim, olha, é possível, né? E tem muitas vezes, tem saído grupos que acabam, jovens que se conhecem na oficina e acabam mantendo um grupo de feitura de vídeo. E a oficina de crianças, quer dizer, são crianças de 8 a 12 anos, elas aprendem justamente esse pré-cinema, os brinquedos óticos, e elas aí podem entender muito bem como são feitos desenhos animados, por exemplo, como é feito o cinema também. E no caso das crianças, por exemplo, elas produzem o processo do desenho animado, como é que é passado? Através desses brinquedos óticos. Elas entendem perfeitamente como é que se dá a feitura e como que o olho da gente percebe. Então, elas fazem os brinquedos óticos, né? Elas criam todos os brinquedos óticos para cinema. E é muito divertido. Elas, em geral, gostam. E vem muito desenho animado que a gente conversa com elas sobre a temática dos filmes e coisa e tal. Deve ser um processo muito interessante. Beth, o SESC acompanha. O SESC acompanha depois todo o processo, né? Porque o SESC continua. A gente vai embora e o SESC continua fazendo. Então... E eu acredito que seja uma proposta muito interessante de formação de plateia, inclusive. Mas a proposta é essa, não é de formação de cineastas. Nunca foi. A proposta do Cineduc é plateias críticas, né, que não recebem passivamente os valores, as coisas que estão sendo ditas. A gente sabe que uma quantidade muito grande de filmes, principalmente esses que são jogados na televisão, muito... né? E mesmo o grosso do cinema, são filmes que reforçam certos preconceitos, né? E a nossa intenção é justamente de criar plateias que sejam críticas. A gente não quer criar cineastas. Se alguém virar cineasta... Ótimo. É um direito e vai ser muito agradável para todo mundo. Mas não é a nossa intenção primeira. E eu vejo, você está falando, eu estou pescando aqui uma ideia de estar abrindo a cabeça das pessoas, e é um projeto que me parece que acontece no Brasil inteiro. Então, aposta na diversidade, né? A TV Cultura está lançando agora o Doc TV, que é uma ideia do Ministério da Cultura também, de quebrar com esses famosos eixos do Centro-Sul. Como é que você vê essa Eu acho importantíssimo. Primeiro, eu estava falando para você de preconceito, né? E preconceito é justamente isso, é a visão de um só sobre tudo, né? Por exemplo, assim, se você tem a sua possibilidade de se expressar aqui no Acre, com certeza a gente lá no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou o pessoal de Pernambuco, ou no Rio Grande, vai poder entender melhor o que é o Acre, né? Porque a gente também conhece o Acre, ou conhece Pernambuco, através de matérias jornalísticas, que muitas vezes, com toda isenção, por mais que um repórter queira ser isento, ele não é. A isenção é uma coisa impossível. A gente é criado pensando, recebendo fatos culturais na gente. A gente é criado com palavras que você nomeia o outro, às vezes, né? Então, o uso de uma palavra ou de outra já traz uma carga de uma visão pessoal. E uma visão pessoal é um preconceito, né? Para a gente ter uma visão boa, a gente tem que ter uma visão múltipla de alguma certa coisa, né? É a única maneira da gente conhecer. E nada mais importante do que a gente, para conhecer o Acre, ter a expressão do povo acreano, né? Porque aí nós vamos ter uma expressão verdadeira, né? Pelo menos de como o acreano se vê, se entende. E não como uma pessoa no Rio de Janeiro vê o acreano. Outra coisa muito comum era, as pessoas que queriam fazer cinema, elas podiam ser de Pernambuco, podiam ser da Bahia, como é o caso do Glauber, enfim. Mas iam todas para o Rio de Janeiro. Isso é interessante. E principalmente para o Rio de Janeiro, que a indústria cinematográfica ainda era mais firme, né? Os movimentos, cinema novo, tudo. Mas, hoje em dia, a gente está numa retomada muito boa. Tem cinema forte no Rio Grande do Sul, tem cinema forte em Pernambuco. E esse projeto vai ser um projeto que vai ajudar as pessoas, inclusive, a treinar a sua expressão através do cinema. Eu acho que esse movimento de volta, de retorno, é um movimento das artes, porque eu vejo isso na música,
vejo isso na literatura, todo mundo voltando para o seu lugar. Exato, né, buscando... isso é importante. Né? Não precisa mais ir para o eixo Rio-São Paulo para gravar o seu disco ou para fazer o seu filme, não é? E isso é que é enriquecedor. A pessoa não precisa se deslocar, ela pode se manter dentro da sua cultura e mostrar para o outro a sua cultura. Isso é bárbaro, né? Sem dúvida. Isso é muito bom. Beth, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa de hoje. Obrigada a vocês também por essa oportunidade de falar do Cineduc, porque eu considero uma entidade muito importante. Obrigado. Obrigada. Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou até agora nas 22 cidades acreanas, obrigado pela audiência e até a próxima.